E não é que a teoria da conspiração virou verdade? Você se lembra do tempo de quando quem questionasse qualquer uma das diretrizes da pandemia era taxado como negacionista? Mas agora o tempo passou e o que era teoria da conspiração virou relatório oficial e depoimentos gravados sob juramento no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou te contar tudo o que está acontecendo, mas antes já me segue aqui. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e distribui ele para mais pessoas. E o que eu vou te mostrar aqui você com certeza não verá na grande mídia. Posso contar com você? Então bora pro vídeo. Para entender a gravidade daquilo que está acontecendo, precisamos voltar ao começo dessa história e entender a figura de um cara, Anthony Fauci. Durante quase 4 décadas, Fauci foi o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas nos Estados Unidos. Ele atravessou 7 mandatos presidenciais, desde Ronald Reagan até Joe Biden, tornando-se a autoridade máxima na saúde pública dos Estados Unidos e a voz mais influente do planeta na gestão de crises sanitárias. Quando a pandemia começou, lá em 2020, Fauci não era apenas mais um doutor. Ele era apresentado pela imprensa internacional como a própria personificação da ciência. As suas orientações orientavam governos, escolas, empresas em todo o planeta. E foi essa influência que fez um grupo de senadores republicanos questionar essa influência de Fauci já em 2020. Mas assim como aconteceu também aqui no Brasil, esses parlamentares foram ridicularizados e tratados como negacionistas pela imprensa internacional. Mas diferente do restante do mundo, eles continuaram investigando e cobrando respostas, principalmente sobre o financiamento de pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan, na China. E também a falta de base científica para certas restrições e o abafamento do tratamento precoce. Por muito tempo, o Congresso fez vários convites para que o Fauci pudesse ir lá de forma voluntária prestar esclarecimentos. No entanto, depois de inúmeras desculpas e várias manobras regimentais, ele sempre evitou depor sobre esses temas mais sensíveis. Mas essa situação mudou drasticamente quando os republicanos assumiram a liderança dos comitês investigativos. Então eles emitiram uma intimação formal, ou seja, um pedido de convocação oficial. Agora, o Dr. Fauci já não tinha mais como fugir. Mas de tudo que ele poderia ter dito para defender as suas teses em relação aos protocolos aplicados na pandemia, o que mais chamou a atenção foi o seu silêncio. Isso porque ele tomou uma atitude completamente covarde, invocando a 5ª emenda da Constituição americana 111 vezes, utilizando o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Esse é o mesmo cara que em 2022 disse que não tinha nada para esconder e podia validar e provar tudo aquilo que ele fez e disse. Well, if I become a punching bag, I'm a punching bag, but I am very happy to testify before any Congressional Oversight Committee. I have nothing to hide. I can explain and validate everything that I've done. So, you know, it's going to be inconvenient if they actually are out there essentially threatening to make my life miserable, but I'm going to do what I need to do, and that is cooperate fully. Because we have nothing to hide. Agora, o cenário é completamente diferente, porque ele ficou com medo de falar e produzir provas contra si. Um senador chegou a confrontá-lo com um estudo com milhares de páginas mostrando sobre a utilização da cloroquina e da ivermectina como tratamento precoce. Eu tenho os estudos bem aqui. Havia um site que estava acompanhando os estudos randomizados controlados. Eles estão aqui mostrando 60%, 70% de eficácia da ivermectina. A mesma coisa que você diz que não há evidências, havia todo tipo de evidência. Entes queridos tiveram que ir para hospitais, tiveram que processar hospitais. Só, você tentaria. Então, eu gostaria de saber, sabe, até que ponto você esteve envolvido em sabotar hidroxicloroquina, ivermectina, e se você fez isso porque sabia que a única maneira de conseguir autorização de uso emergencial para esses medicamentos, essas terapias gênicas experimentais, era se não houvesse tratamento eficaz. Você não poderia conseguir autorização de uso emergencial. Então é por isso que você ajudou a sabotar esses medicamentos genéricos baratos em favor do Remdesivir, que, aliás, as enfermeiras... Você está ciente do fato de que as enfermeiras chamavam isso de corra, a morte tá próxima? Sob orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sobre a 5ª emenda. E esses estudos demonstravam a eficácia de medicamentos baratos e acessíveis ao público. E segundo os estudos, eles ajudaram na redução das hospitalizações e mortes quando aplicados nos estágios iniciais. Agora uma questão que fica no ar. Por que eles ignoraram essas evidências para priorizar os medicamentos patenteados e caríssimos? E uma política única baseada em restrições extremas. E aqui entra um fato ainda mais estranho. Pouco antes de deixar a Casa Branca, o ex-presidente Joe Biden assinou um perdão presidencial preventivo para Anthony Fauci. Trata-se de uma anistia antecipada, cobrindo eventuais crimes federais entre 2014 e 2025, que foi concedida antes mesmo de qualquer acusação formal ou condenação. E a pergunta que fica é, se ele apenas seguiu a ciência, não cometeu nenhuma irregularidade, o que ele tem a temer? Por que ele precisou de uma blindagem jurídica preventiva desse porte? E a resposta para essa blindagem e também para o seu silêncio diante dos senadores e diante de toda a população mundial começou a aparecer quando foram divulgadas páginas do seu diário
diário pessoal. Em março de 2020, quase 5 mil americanos já tinham perdido as suas vidas por conta do Covid. E ele nada escreve no seu diário sobre as vítimas dessa tragédia, mas sim que ele saiu na capa do Washington Post. Ele ainda escreveu que não era exagero em dizer que hoje ele era a pessoa mais famosa e mais comentada de todo o país. Logo depois, quando os Estados Unidos já estão com algo entre 30 mil mortes, ele escreve que a imprensa está enlouquecida com ele. Esses documentos também revelam que enquanto o público recebia diretrizes que não poderiam ser questionadas de forma alguma, os bastidores eles trabalhavam com manipulação de narrativa e também interesses políticos. E a primeira dessas narrativas é sobre a origem do vírus. Desde janeiro de 2020, Fauci e a sua equipe sabiam que a hipótese do vazamento do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, era altamente plausível. Esses documentos mostraram virologistas em pânico ao verificarem o material genético desse vírus, um sítio de clivagem purpurina que a natureza jamais produziu em outros vírus semelhantes. Porém, em público, Fauci articulou a publicação de um artigo extremamente famoso à época, para carimbar que qualquer menção ao laboratório chinês seria tratado como fake news ou desinformação. Depois, vieram as medidas de restrição sem comprovação. O próprio relatório do Congresso americano e também uma análise da Universidade de Johns Hopkins, que analisou quase 19 mil estudos e concluiu que o efeito do lockdown foi completamente insignificante na preservação das vidas, mas causou um impacto econômico e social completamente devastador. Mas eu lembro de alguém que falava exatamente isso aqui no Brasil. Você também se lembra? Então as regras, por exemplo, como o distanciamento de 2 metros, foram admitidas como tiradas do nada. E a imposição em massa e de uso de máscaras de pano se mostrou uma medida completamente inócua. E tudo isso diante de um autoritarismo extremo. Foi um período completamente sombrio, onde nações inteiras ficaram trancadas dentro das suas casas. Fomos privados da nossa liberdade básica. Nós fomos impedidos de trabalhar. E fomos tratados como cobaias humanas, submetidos a regras sem nenhum embasamento científico. Mas quem ousava expressar qualquer tipo de dúvida que seja, era taxado imediatamente como negacionista. E assim também foi aqui no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos poucos que enfrentou essa imposição mundial. O Bolsonaro alertou desde o primeiro dia contra o fique em casa e a economia, a gente vê depois. Ele defendeu a autonomia médica e a liberdade individual, o direito do tratamento precoce com a ivermectina e a cloroquina e o direito do cidadão trabalhar para sustentar a sua família. Por dizer isso, Bolsonaro teve uma perseguição implacável. Estou para te falar que um dos motivos pelos quais ele perdeu a eleição é porque ele defendeu a nossa liberdade. E hoje, a história coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quem falava em nome da ciência usava a palavra como um dogma autoritário para encobrir erros, perseguir opositores e proteger narrativas. Quem foi chamado de negacionista estava, na verdade, defendendo a verdadeira ciência. Aquela que exige debate, teste, revisão constante e, acima de tudo, respeito à liberdade e à vida humana. E o tempo provou quem estava do lado da verdade. E em resumo, pessoal, o crime do século foi orquestrado. Fauci financiou o vírus e usou o Estado para forçar uma vacinação em massa, garantindo lucros bilionários para a máfia farmacêutica. No Brasil, Bolsonaro foi perseguido por indicar remédios comuns que qualquer pessoa tinha acesso, mas que o sistema proibiu. E o tempo inocentou Bolsonaro e encontrou o verdadeiro genocida. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E não esquece de compartilhar esse vídeo e me seguir para mais conteúdos. Meu nome é Pablo Almeida e eu sou candidato a deputado estadual aqui por Minas Gerais.